Paz e bem, meu irmão, minha irmã, a você hoje, terça-feira, 19 de janeiro de 2021. Lembrando a você que às 18 horas temos a celebração do Salão Social, às 19 horas nos setores Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Lucas e Nossa Senhora dos Navegantes, a celebração e Santa Missa também nesses setores, e você é convidado a participar. E às 19 horas o Texto dos Homens, aí na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, com Carlúcio e companhia, todos os homens convidados a participarem deste momento. Lembrando a você das memórias históricas de hoje, na data de hoje, em 1959, foi o falecimento de Cândido Rondon. Então, a memória histórica que nós fazemos hoje. E lembrando a você de divulgar este áudio aos seus contatos, deixar o seu joinha, o seu comentário. Isso é muito importante para que assim a gente cada vez mais se esforce em evangelizar e levar a palavra de Deus a todos os irmãos. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 2, do 23 ao 28, que diz: Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidades e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer estes pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o capítulo 2 do Evangelho de São Marcos começa com Jesus, que tem poder de perdoar os pecados, e termina com o Filho do Homem, que é Senhor do sábado. Todo o capítulo é assim uma revelação progressiva da identidade de Jesus. Cura o corpo e o espírito, restaura a vida e estabelece a comunhão com Deus. Come com os pecadores, dá início ao banquete do casamento. Tudo isso ocorre no arco de uma semana. A criação chega ao seu 7º dia, o Sabate, e bebe da fonte de onde brotou. Refeita a aliança, é de dever fazer o que antes se considerava ilícito, agir como Deus age e comer de sábado à sua mesa. Afinal, nos foi dado a sua própria vida. Este é o dom definitivo que o Filho do Homem nos faz. As transgressões de Jesus e dos seus discípulos e discípulas não são sinal de rebeldia em relação a Deus, mas indicam positivamente a novidade do reino de Deus. Faz-se a passagem da promessa ao cumprimento, que longe de negar a promessa, realiza de forma inesperada. O sábado é o dia do Senhor. Mais que isso, é Deus mesmo que se dá ao homem e à mulher como repouso. Fizeste-nos para vós, ó Deus, e não encontramos repouso enquanto não descansarmos em vós, rezava Santo Agostinho lá em Confissões. Nessa perspectiva, o homem e a mulher não são tanto feitos para os dias úteis da semana, feitos de preocupação e fadiga, de construção e destruição incessante, mas para o sabate, o cessar, a parada, o descanso, o repouso. Não podendo, porém, alcançá-lo, apesar de todo esforço, o sabate, que em última análise é Deus mesmo, repouso do homem, vem ao seu encontro para se dar a ele e assim cada vez mais transformar a busca em posse, a procura em encontro. A passagem do Evangelho mostra Jesus que no seu dia passa por campos semeados. As espigas estão maduras, tanto que os discípulos as colhem para forrar o estômago. Na verdade, estando próximo à Páscoa, trigo maduro é o próprio Jesus, que seus discípulos começam a colher para dele se alimentar. Por isso, começaram a caminhar. Apenas começaram para, a partir de Jesus, terem a caminhada verdadeira. A estrada é longa e eles precisam desse alimento. Alimentar-se
de Jesus, que eucarístico já se dá como presença e se dará em plenitude, assim como se dará a todos nós. Depois das imagens do perdão, do chamado, do banquete de casamento, da roupa nova e do vinho novo, a imagem do trigo é mais uma alusão à Eucaristia, em cuja celebração os discípulos e discípulas comem e vivem do Senhor, que se dará a eles em alimento para a caminhada. A referência a Davi, que na casa come os pães da preposição e os dá aos companheiros. A palavra companheiro vem de cum mais panis, com pão, que é igual comer o pão juntos. Completa, portanto, a passagem de hoje, o coroamento da evocação da Eucaristia. O alimento sabático, portanto, a Eucaristia, é o alimento novo que se nutre e que nutre o homem e a mulher que se fazem novos em Jesus. O alimento novo é o próprio Deus que se doa a eles como sua vida. Se souberem o que fazem, são bem-aventurados. Se não, são malditos e transgressores da lei. Por isso, vamos, portanto, permitir que o Senhor nos alimente com a sua presença a nós, apenas agora a presença sacramental na Eucaristia, na palavra e em cada um dos nossos irmãos. Desta forma, temos o Jesus perfeito e pleno, e desta forma ele se nos dará a conhecer, para que nos alimentando da sua presença nos irmãos e nos sinais sacramentais, nós também sejamos sinais deste Deus aos nossos irmãos e irmãs. Que nós, alimentados e motivados por Deus, saibamos rezar por todos, a começar por aqueles que estão mais próximos de nós, que nos pedem orações, por aqueles que precisam das nossas orações. Rezemos, portanto, por todos aqueles que hoje fizeram ou farão o mal, para que se convertam, e por todos aqueles que são vítimas do mal feito por tantas pessoas, para que não desejem o mal, mas que possam, tenham condições, capacidade de responder o mal com o bem, que brota do coração daqueles que amam a Deus. Que você fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.